Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. O rei Josias renova a aliança. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos. E leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Yahvé. Porque nós olhamos aqui no capítulo anterior, versículo 8, então o sumo sacerdote Wilquias compartilhou com o escrivão Safã: encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé, o Eterno. E Wilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Voltando aqui, então nós lemos: então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá, de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos, e leu com grande voz. Diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Yahvé. Versículo 3. Então o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir Yahvé e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E da mesma forma, todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Observemos aqui todas as obras de purificação desse capítulo começaram logo após a descoberta da lei, visto que, presumindo-se uma sequência lógica, essas obras culminaram na grande celebração da Páscoa, ainda no 18º ano de Josias, segundo Reis 22:3, 23. Aí nós lemos aqui: e o rei se pôs de pé junto a um pilar e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras deste pacto que estavam escritas neste livro. E todo o povo apoiou este pacto. E o rei se pôs de pé junto a um pilar. Talvez esse pilar fosse o mesmo lugar usado por Joás para uma renovação do pacto. A passagem paralela indistinta em Crônicas provavelmente identifica esse mesmo local por um objeto diferente. O rei Josias então comprometeu-se em obedecer ao pacto. Todo o povo também se comprometeu com o pacto.
Agora estarei lendo o que diz o comentarista aqui da King James atualizada. A coluna refere-se às colunas de Joaquim e Boaz. Na outra versão fala pilar, aqui fala coluna. Refere-se às colunas de Joaquim e Boaz, que representavam a presença soberana de Yahvé na terra, e sua futura e gloriosa vinda. 1 Reis 7:21. A expressão visível do Salmo 73, 24. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. Os mandamentos, preceitos, decretos, testemunhos, estatutos são termos similares e significam a totalidade do conteúdo da Torá, lei, em geral, e do Sefer, rolo, entre parênteses, livro de Deuteronômio, em particular Deuteronômio 6, 1 ao 9. Deuteronômio 6, a lei principal, amar a Deus. Eu estarei lendo aqui o versículo 1. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos de Yahvé, que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra, na qual estáis adentrando com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu e teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Voltando aqui, dando continuidade, segundo Reis 23, agora o versículo 4. A reforma religiosa de Josias. O rei também ordenou que o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada retirassem da casa de Yahvé todos os objetos que tinham sido feitos em adoração e homenagem aos deuses Baal, Aserá, e a multidão de astros chamados de exércitos celestes, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimarem incenso sagrado sobre os altares idólatras das colinas nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo exército do céu. Versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado que mandou levar para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a cinzas que lançou sobre as sepulturas do povo. Versículo 7. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam tecendo as roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Aserá. Josias ainda mandou trazer
os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até Berseba, desonrou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Versículo 9. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar de Yahvé em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. De igual modo, profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Hinom, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas. A destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era costume se fazer. Versículo 11. Exterminou todos os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao deus Sol, e que ficava na entrada da casa de Yahvé, próximo da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou todas as carruagens dedicadas ao culto do sol. Versículo 12. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam edificado no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Depois de despedaçá-los, mandou que fossem tirados dali e jogou o entulho no ribeiro de Cedron. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecidos como lugares altos, situados a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Destruição e Monte do Pecado, os quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote, o abominável deus dos Sidônios. Vou ler novamente. O abominável deus dos Sidônios, a Quemos, o abominável deus dos Moabitas, e a Milcom, o abominável deus dos Amonitas. Versículo 14. Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas ao deus Baal, e derrubou todos os postes ídolos consagrados à deusa Asserá, e profanou os lugares onde estavam, enchendo-os com ossos humanos. Josias leva a reforma até o norte. Versículo 15. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel, e o altar construído sob as ordens de Jeroboão, filho de Nebate, que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. Versículo 16. Contemplando ao seu redor, Josias observou as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos, e os queimou sobre o altar pagão, e assim o contaminou. E o desonrou, segundo a palavra de Yahvé, proclamada pelo homem de Deus, que predisse tudo quanto estava acontecendo. Versículo 17. Então o rei indagou: que monumento é este que vejo? E os homens da cidade lhe contaram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar de Betel. Vou ler novamente. Versículo 17. Então o rei indagou: que monumento é este que vejo? E os homens da cidade lhe contaram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar de Betel.
Então Josias ordenou: deixai-o como está, ninguém toque em seus ossos. E os homens da cidade deixaram seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que tinha vindo de Samaria. Versículo 19. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham erguido para provocarem o Senhor a ira. Ele os fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E Josias mandou executar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras das colinas, onde também queimou ossos humanos. Logo em seguida, retornou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. Versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, anunciando: celebrai o sacrifício de Pessah, Páscoa, a Yahvé, o Eterno, vosso Deus, exatamente como está escrito neste livro da aliança. Ora, não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Esta Páscoa foi celebrada a Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, no 18º ano do reinado do rei Josias. A lealdade do rei Josias. Versículo 24. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos desencarnados, os ídolos da família e tantos outros ídolos, cultos e expressões místicas pagãs que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu dessa maneira, e com esse rigor em cumprimento às exigências da Torá, a lei, escritas no livro que o sacerdote Uilquias havia descoberto na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Versículo 25. Nem antes, nem depois do rei Josias, houve um governador como ele, que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo o que ensina a Torá, a lei de Moisés. Versículo 26. Contudo, o Senhor não desistiu do furor de seu santo e grande juízo contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o havia insultado. Versículo 27. Então determinou o Senhor: eis que eu também expulsarei Judá da minha presença, assim como expulsei e rejeitei esta cidade de Jerusalém, que escolhi para meu deleite, como também o templo do qual eu prometi: o meu nome permanecerá ali para sempre. A morte do rei Josias. Versículo 28. O restante da história do rei Josias, tudo o que fez, não está porventura escrito nos livros dos registros históricos dos reis de Judá? Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, tentou ajudar o rei da Assíria e avançou até o rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco conseguiu matá-lo assim que o avistou no campo de batalha em Megido. Versículo 30. Seus oficiais transportaram o morto em seu carro real de guerra, de Megido até Jerusalém, e o sepultaram no seu jazigo de família. E o povo da terra aclamou Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o proclamaram rei em lugar de seu pai. O reinado e deposição de Jeoacás. Jeoacás tinha 23 anos quando deu início ao seu governo e reinou apenas durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, filha de Jeremias, de Libna.
Versículo 32. Ele, entretanto, fez o que era mal, segundo o ponto de vista do Senhor, da mesma forma que seus maus antepassados fizeram. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu da nação um imposto de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Versículo 34. O faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei em lugar de seu pai Josias, e mudou o seu nome para Jeoaquim, mas levou consigo Jeoacás ao Egito, onde morreu. Versículo 35. Jeoaquim pagou ao faraó toda a prata e o ouro exigidos, mas teve de criar impostos na terra, a fim de honrar o tributo instituído pelo faraó, e portanto exigiu também prata e ouro de cada cidadão, conforme as suas posses. O reinado de Jeoaquim em Judá. Versículo 36. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Mas ele também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus antepassados haviam feito. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 2º livro dos Reis, capítulo 23.